Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Sejam bem-vindos, sedentos por conhecimento. Aqui iremos iniciar mais um vídeo e esse nomeado, ou se melhor preferir chamado, é funções racionais. Pronto. Tal conteúdo, eu vou apresentar para vocês de cara o que é que eu irei falar nele. Bom, vou dizer o diferencial da mesma, que afinal é uma função e a gente já viu outras funções aqui no canal. Irei também relembrar para vocês a indeterminação do resultado de uma função quando o seu denominador é zero. Vocês verão a característica dela quando eu mostrar aqui. Aí também falarei adentro também a questão da assíntota, perdão, e bem como sua classificação em diferenças da assíntota, pessoal. Aí pronto. Passados por esses tópicos, iremos aprender artifícios importantes para achar, que no caso seria para achar, na verdade, a intersecção do eixo x e y. Aí, sem ser isso, eu também pretendo abordar com vocês as classificações das funções racionais, quando, no caso, o denominador é maior ou igual ao... quando o denominador é maior, ou quando ele é igual ao numerador, ou quando o numerador é maior. E também iremos fazer os gráficos seguindo essas respectivas classificações que eu acabei de citar. Mas, continuando. O que diferencia a função racional das outras funções? Se fôssemos puxar na cabeça pelo nome, vocês provavelmente associariam racionais com números reais, que é aquilo que a gente já estudou, tudo mais. Porém, não confundam racionais com os reais nesse sentido. Não é porque é formado por números racionais. Não, né? Também, né? Mas é no sentido mais mesmo de que racional significa razão, divisão. Por exemplo, vamos racionalizar a água. Vamos dividir com consciência a água para todos. Vamos racionalizar isso, vamos racionalizar aquilo. Entendem? Aí da mesma forma. Diferentemente das outras funções, a função racional se caracteriza por ter na sua respectiva função incógnitas, tanto no numerador quanto no denominador. Por exemplo, no caso, deixa eu botar o sinal de igualdade aqui, x em cima, x mais, sei lá, mais 1 e x menos 1. Ela se difere de outras funções no sentido da mesma ter incógnitas tanto no numerador quanto no denominador. E isso a faz ter essa peculiaridade. E que, por sinal, já abro caminho para a próxima dúvida. Por exemplo, aprendemos que o zero em si não pode pertencer ao denominador de nenhuma fração, pois afinal, se botássemos aqui 1 dividido para zero, o valor é indeterminado. Indeterminado é diferente de não existe. É indeterminado. Agora, se botássemos 0 no numerador e 1 no denominador, aí sim eu teria um resultado que seria 0. Então, desde já, peço que não confundam o de cima com o de baixo, pois afinal, o de baixo tem resposta equivalente. O de cima, não. É indefinido, tá certo? Continuando. Vamos agora pensar, tá, então nessa fração aqui, ela abre espaço para esse pensamento de que o valor que vai dar aqui a equação do denominador não pode ser zero, né? Ela abre essa linha de pensamento, abre mesmo. E graficamente falando, ou seja, se aplicarmos isso na questão do gráfico lá, que a gente já estudou, como ficaria
graficamente essa função aqui. Claro, não essa em específico, mas de forma geral, as funções racionais. Basicamente, não importa a classificação da função racional, seja ela com o grau do denominador maior, o grau do numerador maior, ambos iguais, acaba que sempre vai existir a questão da assíntota vertical. Por quê? Por causa que a assíntota vertical, melhor dizendo, a assíntota em si, nada mais é do que dizer que um valor de x, que o x tiver, não poderá ter aquele valor por causa que ele não vai ter respectivo correspondente. Aquela entrada não vai ter respectiva saída. Por exemplo, se eu fosse falar graficamente mesmo o que é uma assíntota, eu vou mostrar a seguinte imagem. Tchum. Percebam que ela, analisada graficamente, é uma região do gráfico que não tem pontos. Logo, não tem parábola, não tem o tracejado e tudo mais. Isso porque a então entrada tem como saída uma indeterminação, no caso da assíntota vertical, claro. Aí continuando. Bom, basicamente eu já dei a resposta, mas e se quiséssemos achar a assíntota vertical dessa função aqui que eu escrevi aqui no início? Teria como? Teria, por incrível que pareça. Por causa que é um processo extremamente simples. Para então achá-la, basta pegar o valor do denominador, a equação que está no denominador, e igualar a zero. Ou seja, x menos 1 é igual a zero. Aí no caso, eu passo o menos 1 para lá, ficando assim, x igual a 1. Claro, então o que é que eu tiro por isso? Eu tiro que, se eu fizer, claro, o gráfico dessa função aqui, tendo o tal do eixo das coordenadas e o eixo das abscissas, eu já teria de certeza mesmo, eu boto minha mão no fogo, como que no ponto 1 do eixo das abscissas, esse respectivo valor x corresponderá à assíntota vertical. E que, ainda digo mais, quando na existência do então tracejado, que é aquele tracejado de gráfico que a gente conhece, aquele tracejado, não tem? E que na existência desse tracejado, ele não ultrapassará essa linha invisível aqui. Tá certo? Eu aposto minha mão no fogo como isso não acontece. Mas tudo bem. Tá. Ela se chama assíntota vertical por causa dessa barreira, mas é mais mesmo por causa de que forma realmente uma barreira invisível na vertical, a qual o tracejado não ultrapassará. Mas também existe a assíntota horizontal, que no caso, percebam que no caso deve teoricamente seguir o mesmo conceito da assíntota vertical, ou seja, ser uma barreira, porém que seja na vertical, né não? Não é isso que a gente consegue raciocinar? Pois é mais ou menos isso que acontece também. Porém, na assíntota horizontal, o que acontece? Acontece que pode existir a possibilidade do então tracejado, que é esse daqui que eu desenhei, ó. Vou desenhar de novo aqui outro tracejado. O então tracejado do gráfico, digamos que esteja vindo por aqui, ele passar pelo eixo da assíntota horizontal. Pode acontecer mesmo. Ou seja, acaba por a assíntota horizontal não ser uma barreira tão potente assim, por causa que ainda chega a um ponto, ainda chega ao tracejado a ultrapassá-la. Mas, contudo, todavia, podemos pelo menos esclarecer que a assíntota vertical nunca será ultrapassada, já a assíntota horizontal pode vir a ser ultrapassada. Aí também, no caso, deixa eu mostrar como achar a assíntota horizontal, só para esclarecer. Vou então utilizar o mesmo exemplo daqui e vou acrescentar outro exemplo. Por que eu vou acrescentar outro exemplo? Por causa que a assíntota horizontal se difere da vertical no sentido de que a mesma pode acontecer de duas formas, dependendo
da função racional. Por exemplo, tem essa daqui, essa primeira, e tem essa daqui. Tá. Qual a diferença da primeira função racional para essa segunda função racional? Qual é a então diferença? A então diferença nada mais é do que nessa, percebam que o valor do grau que está na incógnita, eles são iguais. Já aqui não. O valor do grau da maior incógnita está no denominador, se comparado com o valor do maior grau da incógnita do numerador. Se eu comparar as incógnitas com maiores graus de respectivos segmentos, numerador e denominador, respectivamente, vocês verão que o grau do denominador é maior do que o do denominador. Logo, então, presumimos que essa é a diferença dessa. Mas também pego-lhe, ou melhor, peço para que preste atenção nesse detalhe, no caso, quando o grau for igual e quando o grau do denominador for igual, porque é nesses respectivos casos que a gente vai ter certeza, né? Nem dúvida, é certeza que vai ter a assíntota horizontal. E que diferente e que nesses respectivos casos o modo de calcular onde a mesma estará é diferente. Como assim é diferente? Por exemplo, a partir do momento em que vemos que a incógnita do denominador tem maior grau, a maior incógnita do denominador tem um maior grau do que a maior incógnita do numerador, já podemos tirar de cara que a assíntota horizontal será o eixo y ou x, se preferir, igual a zero. Tá, ok, entendi. E se não for, Messias, e se os graus forem iguais? Igual no primeiro exemplo. Aí, pegamos o valor do coeficiente que está a multiplicar as respectivas incógnitas, que nesse caso é 1 aqui e 1 aqui. E dividimos-las. Tá, no caso, 1 dividido para 1 é 1. Como eu disse que eu estaria a explicar desse primeiro exemplo, então vou acabar por botar também aqui nesse primeiro exemplo. 1 dividido por 1 é 1. E esse valor não estará no eixo x, mas no eixo y em si. Ou seja, é mais ou menos bem aqui que estará o assíntota horizontal. É mais ou menos aqui. E aqui. Tá um pouquinho torto, mas tudo bem. Continuando. Aí, o que acontece agora que dá para explicar? Deixa eu ver. Tá, eu acabei por falar dois termos que eu penso que talvez possam ser um pouquinho difíceis para caso quem não lembre. Primeiramente, o termo coeficiente. E coeficiente, e qual foi o outro? Foi grau. Tá, vamos lá. Primeiramente, coeficiente. Não se assustem, não tenham medo. Coeficiente nada mais é do que aquele número que a gente está a multiplicar o x. Ou uma incógnita, melhor dizendo, tá bom? Por exemplo, imagine o número aqui. Eu vou pressupor que você imaginou o número 5. Pronto, você imaginou o número 5. Aqui não aparece, mas é o número 5. Então, se eu perguntasse qual o coeficiente daqui, você diria que é o 5. Porque é ele quem está multiplicando. Seja o x ao quadrado, seja o x ao cubo, seja somente x, enfim. E também seja x elevado a zero, que geralmente não aparece, né? Por exemplo, aqui. Enfim, o coeficiente nada mais é do que o valor que está a multiplicar a incógnita, tá bom? Aí, e o grau? O que é o grau? Eu vou utilizar os próprios exemplos que eu escrevi aqui em cima, no caso, esse x aqui embaixo. O grau nada mais é do que o número a qual o x, a incógnita,
está sendo elevado. Por exemplo, vou vos mostrar agora. E tem umas peculiaridades sobre o grau. Que o grau não pode ser número fracionário, não pode ser número negativo. E agora continuando. Por exemplo, aqui. Qual é o grau dessa incógnita aqui? O grau dela é 2. Ok, sabemos que o grau dela é 2. Mas como chamá-la? Nós chamamos de... Pera. Geralmente a gente chama de polinômio do primeiro, polinômio do segundo, polinômio do terceiro grau, entendeu? Tudo isso depende do grau em que a mesma está sendo elevada. Qual o grau dessa daqui? 3. Qual o grau desse daqui? 0. E assim vai. Tá, pessoal, eu acabei por falar dessas assíntotas, mas tenho em mente que ela está inclusa em si no conceito que eu falei aqui, que é aquele velho conceito de que não existe número dividido por zero, mas existe zero dividido por qualquer número. Aí as assíntotas nada mais são do que barreiras a qual teremos a certeza de que ou nenhum número irá cruzar, ou nenhum tracejado irá cruzar, no caso eu falo da assíntota vertical, ou um ou mais, porém bem pouquinho mesmo, pontos irão cruzar, que no caso seria a assíntota horizontal. Mas sem ser essa, pessoal, ainda existe outra assíntota. Não se preocupe, eu sei o que pode estar pensando. Tá, Messias, se você está falando que já existe a assíntota que é em pé, que é a vertical, a deitada, que é a horizontal, que outra assíntota pode existir, meu amigo? Me diga, que outra? Ah, mas existe. Existe a assíntota virada. A que não é nem deitada e nem vertical 100%, mas ainda tem um certo grau. Assim que eu falo. Continuando. Essa chamada de assíntota oblíqua. Então, repito, existe a assíntota horizontal, existe a assíntota vertical, eita, é brincadeira de Charlie, e existe a assíntota, perdão, Deus, e existe a assíntota oblíqua, que é essa que é virada. Mas continuando. Como eu faço para achá-la então, Messias? Para achá-la, já você não vai poder achá-la nem nesse e nem nesse exemplo. Sabe por quê? Por quê? Por causa que a mesma acontece quando o valor do grau da maior incógnita está no numerador. Repito, acontece que o maior grau do numerador é maior do que o maior grau do denominador, da incógnita do denominador, tá bom? Ou seja, em nenhum desses dois exemplos aqui isso acontece. Mas não se preocupe, eu posso facilmente colocar um exemplo aqui para nós entendermos. O que acontece de chato, por assim se dizer, chato mesmo, é que para você encontrar o respectivo valor, assim como a gente encontrou aqui na vertical, na assíntota vertical, ou aqui na assíntota horizontal, no caso também encontramos em outro lugar também, deixa eu ver, aqui dividindo esse por esse. A diferença é que para encontrar o respectivo valor para a assíntota oblíqua, faz necessário fazer uma mera divisão. Que divisão? A divisão de polinômios longa. Não se preocupe, mais tarde terá exemplo aqui que eu irei fazer e poderão ver como se dá em si essa divisão, aplicada, claro, ao exemplo que eu vou aplicar. Mas continuando, para achar em si o valor unitário que equivale ao ponto no eixo das coordenadas, o eixo y, que é o corno, equivale na verdade a equação da assíntota oblíqua, faz necessário então realmente essa divisão longa de polinômios. Realmente. Bom, mas continuando. Depois eu irei mostrar. Agora, o próximo passo
que é importante sabermos nesse conteúdo, que eu até falei como subtópico, tópico, melhor dizendo, é a questão da interseção nos eixos X e Y pelo tracejado. Aqui, ó. Então mostrarei exatamente em qual parte irá passar o tracejado nos eixos Y e X. Eu mostrarei como achar, viu, gente? É como achar. Bom, primeiramente, tá aqui. Vamos criar deixa eu ver, um gráfico aqui. Rapidamente mesmo, só para de brincadeira. Pronto. Tchum. Tchum. Pronto. Tá aqui o nosso gráfico. Messias, se eu tenho uma função qualquer e eu quero encontrar, eu vou ter que escrever, por causa que geralmente é sempre bom escrever, que a gente melhor visualiza, né? Tá. Eu vou escrever o mesmo exemplo. Não, vou mudar os coeficientes aqui. Ok? E aqui. Pronto. Continuando. Lembre-se, pessoal, eu escrevo f de x, mas aqui também pode ser subtendido como y, tá bom? Continuando. Se eu quero encontrar em que ponto ou em que parte do eixo das coordenadas ou eixo y o tracejado dessa função irá passar, como eu poderei achar isso? Você poderá achar isso igualando o x igual a zero. Ou seja, eu querendo encontrar onde o tracejado irá passar, eu vou lá e igualo x a zero. No caso aqui ficaria 3 vezes 0, deixa eu escrever aqui, né? Porque vai que tá pulando a aula aí. Pronto, é igual x igual a zero. Pronto, 3 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1. 5 vezes 0, 0, menos 1, 0 menos 1, menos 1. Mais 1 dividido para menos 1, menos 1. Ou seja, y é igual a menos 1. Então, eu já tenho a certeza de que quando x é 0, vou escrever aqui f, tá bom? Quando f de x é 0, o y é igual a menos 1. Então, eu tenho certeza de que o gráfico irá passar bem aqui na questão do eixo das coordenadas. Pronto, já sabe disso? Perfeito. E se eu quiser saber onde irá passar no eixo das abscissas ou eixo X, como eu irei saber disso? Pronto, para saber disso é mamão com açúcar. Inclusive, quando estudávamos no primário a questão da função quadrática, muito utilizávamos essa técnica, que é o quê? É nada mais do que igual a y a zero. Então, aqui eu vou igualar y igual a zero, ou f de x, se assim preferirem, e então continuar a fazer meus cálculozinhos. Pronto. Aqui é um sinal de igual, tá? Pronto. Eu passo esse da cá para lá, multiplicando todo esse, viu? Aí acabamos por ter em mente que todo número multiplicado por zero é o quê? É zero. Pronto. Se é zero, então tu some. E aqui permanece o zero. Por quê? Porque sim. Eu brincando, porque senão vocês viram o que eu acabei de falar, né? Aí continuando. Só vou repetir aqui embaixo para ficar melhor explícito. 3x mais 1 é igual a zero. Aí o 1 passa para lá, menos 1. Menos 1, 3x é igual a menos 1. Aí, x é igual a menos 1 dividido por 3. Ou seja, enquanto no eixo y a reta vai passar no ponto i menos 1, no eixo x
o eixo das abscissas, se assim preferirem, ele irá passar entre o ponto 0 e o 1. Em mais específico, o menos 1/3. Eu irei pôr aí o gráfico e vocês poderão ver melhor como isso vai ficar. Tá bom? Agora continuemos. Vamos para a parte mais ideal da aula, que é o quê? É as classificações das funções racionais. Nossa, a bichinha tá tão apagadinha aqui, deixa eu dar um grau. Continuando. As classificações das funções racionais. Cabe dizer que estas estão condizentes ao grau maior dos polinômios. Ou seja, um tipo é quando o denominador possui um grau maior, Outro tipo é quando os graus do numerador e do denominador são iguais. E outro tipo é quando o numerador tem um grau maior. Entende? Então, esses são os 3 tipos de funções racionais. Por que são 3 tipos? Por causa que a forma como a gente irá representá-las no gráfico, vocês verão que é diferente. Uma vez que, se formos parar para pensar na função que tem o grau do denominador maior, ela possuirá assíntota horizontal e assíntota vertical. Se formos parar para pensar nas que tem o grau de numerador e denominador iguais, elas também terão assíntota horizontal e assíntota vertical, porém, claro, vão ser diferentes por causa que há a questão da assíntota horizontal, principalmente. E se formos parar para pensar na questão das funções que tem o grau da incógnita do numerador maior do que o grau da incógnita do denominador, aí elas serão ainda mais diferentes, porque nessas não haverão nem assíntotas horizontais. Por incrível que pareça, mas é a verdade. Mas continuando, vamos lá. É esse exemplo que eu estava falando, é nesse momento da então aula que eu estava falando. Pois aqui iremos então fazer graficamente também. Irei mostrar para vocês como representar graficamente cada uma dessas respectivas formas que a função racional existe. Tá. Comecemos então com aquela que possui um denominador de maior grau. Aquela que possui o denominador, aquela em que o denominador possui o grau maior. Ai. Mas tudo bem. Continuando. Seguindo o seguinte exemplo que eu vou passar aqui para vocês, ó, que é o que fala que existe 3x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x menos 21. Eita, meu Deus. Menos 21. Vocês seguirão o seguinte passo a passo. Nós seguiremos, na verdade. Iremos fazer, primeiramente, a assíntota vertical, depois a assíntota horizontal. No caso, é para identificar os termos, tá bom? Mas antes de tudo isso, analisemos, apesar de eu já ter dito a resposta, mas analisemos a função. Primeiramente, olhando, claro, os graus. O grau do denominador não é maior do que o grau do numerador, que aqui é 1, tá bom? Não é maior? É. Então, se é maior, então eu já entro aqui no conceito da assíntota horizontal. Ou seja, eu já sei automaticamente que na questão da assíntota horizontal, ela terá como y ou x igual a 0. Ok, de boa, tudo bem. Mas pronto, seguindo essa lei de raciocínio, o que vem agora? Vem agora que iremos fazer a assíntota vertical, ou seja, igualar o denominador
a zero e descobrir quais são os valores das raízes que irão aparecer, que no caso será respectivamente menos 3 e 7. E 7. Opa, perdão. Na verdade será menos 7 e 3. Que é um mais. Que é um menos. Vou escrever aqui embaixo só para não confundir. Mais 3 e menos 7. Continuando. Esses são os respectivos valores da assíntota, ou esses são os seguintes valores dessa equação do denominador aqui, tá bom? Eles darão isso. Ok. Dado isso, vamos então fazer a intersecção, ou melhor dizendo, o segundo passo na verdade era achar a assíntota horizontal. Por quê? Porém, como aqui já sabe, porque por causa que é importante achar esses pontos para na hora de construir o gráfico. Mas continuando. Mas como eu já expliquei aqui na questão do grau do denominador ser maior do que o grau do numerador, então automaticamente já sabemos que o é igual a zero e está aqui mesmo. Que no caso vai ser o eixo ou das abscissas ou das coordenadas. Na maioria das vezes é o da abscissa, tá bom? Então tenha em mente isso. Eu tenho isso em mente, a questão do já falado. 0x. Mas continuando. Agora vamos fazer o quê? A interseção dos eixos x e y. Isso é do jeitinho que mostrei aqui. Primeiramente, para achar onde ele passa em y, a gente vai lá e iguala x a zero. E para achar onde ele passa em x, a gente vai lá e iguala y a zero. E dá-lhe o cálculo. Bom, pessoal, esse primeiro aqui, que é o exemplo em que o denominador possui maior grau, eu acabei por já fazer aqui em casa e somente trazer para vocês desde já. Eu acabei por fazer o que? O gráfico em si. Mas não se preocupe, terá mais 2 exemplos no caso dos outros casos em que a gente irá fazer junto. Mas é como eu expliquei aqui nesse passo a passo. Primeiro faz a assíntota vertical, a assíntota horizontal, depois faz a intersecção dos eixos x e y, analisa vendo a questão do intervalo. Por exemplo, se sabemos que ele não pode ultrapassar uma barreira, vamos lá e vemos, tá, então como é que ele vai se dar antes dessa barreira e depois dessa barreira? Que no caso vai ficar mais ou menos assim, ó. Percebam a seguinte característica. Tem o menos 7 e o 3. Eles são as respectivas assíntotas o quê? Assíntotas verticais. Ok. Quando também eu já descobri a questão da assíntota horizontal, que no caso é o eixo x, e bem como também a questão da assíntota bem como a assíntota horizontal e a questão da intersecção x, y, aí eu já pude melhor transcrever aqui, né? Aí o que aconteceu? Acontecia depois de eu ter feito o passo a passo que eu disse para vocês, eu fui lá e dei valores entre os intervalos. Por exemplo, eu sei que aqui, como tem essa barreira, eu sei que os únicos valores que seriam possíveis eu assumir para x seriam daqui para cá, ou seja, de intervalo com x no primeiro intervalo sendo maior que 7 e menor que o infinito. E bem como também com o outro intervalo, no caso sendo de x maior que 7 e menor que 3, aí eu fui lá e dei valores
Por exemplo, supus valores, eu botei um -5, um 2, entendeu o que eu quero dizer? Um 2 aonde? Na equação, pessoal, que eu tô falando, nessa equação aqui, ó. A equação que eu mostrei para vocês. Mas continuando. E por último, eu testei valores no terceiro intervalo, que no caso foi esse daqui. Aí, quando eu testei intervalos nesse terceiro valor, eu testei valores nesse terceiro intervalo. Acabou por quê? Eu poder testar, por exemplo, 4, por causa que 4 é maior que 3. Eu só não posso utilizar 3, mas eu posso utilizar até 2,999, que no caso se enquadraria aqui no segundo intervalo. Ou eu poderia utilizar 3,1111, entende? Valores próximos, só não poderia utilizar o 3, mas valores bem próximos poderia mesmo. E continuando. Enfim, foi isso que eu fiz. Utilizar valores em respectivos intervalos, 1, 2, 3, para então ver como ficaria o gráfico. Poderiam ver aí no exemplo, mostrar o exemplo agora, que não se diferenciou muito. Não se diferenciou muito mesmo. Ficou até que igual, basicamente. Porém, o meu está mais bonito. Porém, vamos agora partir para os outros dois exemplos. Os outros dois exemplos, no caso, esses quando o grau do numerador e do denominador são iguais, será esse daqui. Será esse. 6x mais 12 dividido por 4 menos 3x. Tá. Desde já, o que é que nós percebemos? Nós percebemos o seguinte, que quais são os valores dos graus das maiores incógnitas em respectivos segmentos, numerador e denominador. No numerador é 1 aqui, ó. E no denominador é 1 aqui também, ou seja, eles são iguais. Por eles serem iguais, a gente já tira de cara que 1 terá assíntota horizontal, 2, e que eu tenho que basicamente dividir os valores dos coeficientes que então existem aqui, multiplicando-os, que no caso é o 6 e o 3. Mas de boa, tudo bem, de boa. Primeiramente, vamos fazer o passo a passo, que no caso é primeiro fazer a assíntota vertical, depois a assíntota horizontal. Eu acabo por me precipitar e já fazer logo a assíntota vertical ou horizontal, não sei se vocês perceberam. E depois a gente vai achar a intersecção, deixa eu botar aqui, intersecção x, y. X e y. Vamos lá. Primeiro, para achar a assíntota vertical. Para achá-la, a gente vai lá e iguala isso a zero, ou seja, 4 menos 3x igual a zero. Aí eu vou lá e passo 4 subtraindo, no caso ficando menos 4 dividido, aí fica 3x igual a menos 4. Vou lá e fica agora x igual a menos 4 dividido por menos 3. Menos cancela com menos, pronto. X é igual a 4 terços. Isso é o que? A assíntota vertical. Significa que nesse ponto, no ponto de 4 terços, o então valor não ultrapassará. Tá certo? Ele não terá vez. Não terá vez mesmo. De boa? De boa. Continuando. Para achar a assíntota horizontal, como já analisamos a questão dos graus, saberemos que é somente dividir o valor do coeficiente do numerador pelo valor do coeficiente do denominador, no sentido dos que multiplicam a incógnita de maior grau de respectivas equações. Mas continuando. No caso, a assíntota horizontal será 6
dividido por menos 3. Ou, para os mais íntimos, menos 6 terços. Ainda tem como dividir por 3, né? Simplificar, melhor dizendo. Simplificar nada, meu Deus, é dividir mesmo. No caso, dando menos 2. Aí, tá certo? Tá. Aí, continuando. Ou seja, a resposta é menos 2 para a assíntota horizontal. Na questão da intersecção, parte de boa, não precisamos nos preocupar. Primeiramente, para descobrir onde passará no eixo y, vamos lá e igualemos x a zero. 6 vezes 0, 0. 0 mais 12, 12. 4 menos 0, por causa que todo mundo multiplicado por 0 aqui é 0. Ou seja, 12 dividido por 4 menos 0. A mesma coisa que 12 dividido para 4. Ou seja, 3. Esse é o valor, esse é o ponto que o tracejado, que eu falei aqui, ultrapassará no eixo Y. Já no eixo X, a interseção no eixo X, melhor dizendo, perdão, ela será o que? Quando igualarmos isso aqui a zero. Quando igualarmos f de x a zero. Se igualarmos f de x a zero, teremos que passará esse multiplicando, ou seja, zero, porque todo número multiplicado por 0 é 0. E acabará que ficará 6x mais 12. Eu não confundi, vou botar uma setinha aqui. 6x mais 12 é igual a 0. Aí 12 passa subtraindo, ficando menos 12. 6x igual a menos 12. Aí fica menos 12 dividido por 6 para dar x. Isso aqui que eu tô falando, pessoal. E totalizando, menos 2. Pronto. Esse é o valor da interseção no eixo X. Então, se eu fosse inventar, fazer aquele prestígio, primeiramente o cafezinho, pauzinho aí. Se eu fosse inventar, fazer o prestígio de desenhar a questão do gráfico, ele ficaria mais ou menos assim. Galerinha do canal do YouTube, ou melhor, sedentos por sabedoria. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Aí, tá, quais são as assíntotas daí? Quais são? Quais são? Quais são? Eu vou te falar. Ela é o 4 terços. 4 terços, ele é, como é que se diz? Ele em números decimais em si mesmo, né? Falando aqui de boa e sem brincadeira, ele, quando você pega o 4, então divide por 3, fica o equivalente a 1,3333333333333. No caso, 1,3333 está entre o número 1 e o 2, mais ou menos aqui. É aqui, pessoal, que se encontrará a barreira invisível. Ha, 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 ha. Continuando. Agora, qual é a assíntota horizontal? Igual, seguindo a ordem, pessoal. A assíntota horizontal é menos 2. Ou seja, ela estará bem aqui. Bem aqui.
é bonitinho, né? Aí continuando. Pronto, já sabemos as assíntotas, já colocamos em evidência as assíntotas. Agora vamos partir para os pontos de interseção. No eixo Y, eu sei que ele vai passar no ponto 3. Ok, Messias. Bem aqui. Já no eixo X, eu sei que ele vai passar no menos 2. Ok. Mais ou menos aqui. Ok. E agora, Messias, o que é que iremos fazer? Iremos sentar e chorar. Só que não. O que vamos fazer é basicamente mesmo fazer a questão do... Meu Deus. Dar valores, pessoal. É porque eu acabei por perder aqui a linha. Pronto. Mas antes de darmos valores, vamos reconhecer os intervalos? Vamos? Vamos. Os intervalos, vocês concordam, que aqui tem um muro. Aqui tem um muro chamado assíntota vertical. Então, vocês concordam que os intervalos serão a região que é possível eu colocar entradas para obter saídas. No caso, que regiões são essas? São regiões à direita desse muro e à esquerda desse muro. À direita do muro de Berlim e à esquerda do muro de Berlim. Tá certo? Vocês reconhecem isso? Reconhecem. Ok. Perfeito. Maravilhoso. Tá. Reconhecido isso, aí vocês podem perguntar: Messias, mas e por que a gente também não reconhece que existe o acima do eixo da assíntota vertical e o abaixo da assíntota vertical? Por que não reconhece? Bom, pessoal, reconhecer, reconhece. Mas tenhamos em mente que, teoricamente, quem mais impacta mesmo, quem é intrapassável, é a assíntota vertical. Então é por ela que teremos base quando começarmos a fazer os intervalos e começarmos a dar os valores com base no intervalo. É graças a ela que veremos como o gráfico irá ficar. Vamos lá, deixemos de enrolação. Continuando, tá, então concordam que o x será daqui para cá, ou no caso o x será maior do que 4 terços, ou 1,3333, ou ele será menor que 1,3333. Tá, temos em mente que novamente é essa daqui a respectiva função equivalente a esse gráfico. Então vamos lá. Eu primeiro vou dar um número menor do que esse valor aqui. No caso eu vou dar um número, sei lá, menos 2. Menos 2, tá? Não. Menos 2 é o valor daqui. É o valor que se eu colocar, x ficará igual a 0. Então não vai ser menos 2 não. Vou botar menos 4. Pronto, menos 4. Se f de x for menos 4, isso significa dizer que 6 vezes 4, 24, mais 12, 36. Ah não, é menos 20, é menos 4, né? Menos 24, desculpa. Menos 24 mais 12, 12. Menos 12 no caso. Aí, por causa que a gente pega a diferença entre dois números de sinais diferentes, no caso mais e menos, farra a diferença e deixa o sinal do maior. Aí continuando. 4 menos 3 vezes menos 4, no caso, menos vezes menos, dá 18. Não, 18 não, dá 12. Dá 12. 12 mais 4, 16. Positivo. É nem 16 negativo, é 16 positivo mesmo. E continuando, aqui dá para simplificar porque ambos são pares. Ou seja, eles são no mínimo divisíveis por 2, né? Mas, continuando, dividir por 2 ambos aqui vai ficar
Menos 6 dividido por 8. Aí eu vou lá e divido por 2 de novo. Ficando agora menos 3 por 4. Esse número aqui a gente, como é que se diz? Conhece, sendo ele 0,75, 3 quartos. No caso, menos 0,75. E esse número fica entre o 0 e 1. Fica mais ou menos aqui. Ou seja, eu acabei por mostrar o eixo X, mas é respectivamente o eixo Y, que na verdade é 0,75 menos 0,75. Ou seja, quando x for 4, menos 4, perdão, o valor de y será 0,75. Ele estará bem aqui mesmo. No caso, bem aqui. Ou seja, vocês já estão começando a analisar aqui, né? Ponto 1, ponto, ponto. Eu gosto de fazer pelo menos dois de cada intervalo. No caso, os intervalos, dois exemplos dos que estão nessa região aqui, no caso, menos 4, e agora eu vou fazer do menos 5. E dois dos que estão aqui, no caso, sei lá, vamos fazer de 2 e 3. Continuando. Deixa eu utilizar aqui o exemplo agora com menos 5. Com menos 5 ficaria assim, ó. 6 vezes menos 5, menos 30 mais 12 dá menos 18. Menos 18. Menos 18 dividido por 4 menos... Aí 3 vezes menos 5 dá 15. 15 mais 4, 19. Ou seja, aqui é indivisível. Insimplificável. Não dá para simplificar também, tá bom? É isso que eu queria dizer. Aí, o valor da divisão deles dá 0,94,7, alguma coisa. Continuando. Ou seja, quando x for menos 5, ele estará bem aqui, o valor, que no caso é 0,94, estará entre 0 e 1. Aí ele estará bem aqui, bem perto mesmo do menos 1. Percebam, já está criando forma. Inclusive não vou fazer mais. Então a tendência dele aqui é crescer. Tchum, tchum. Não se preocupem, eu irei fazer o desenho já. Aí continuando. Vamos testar agora quando com os valores desse intervalo. Quando os valores do intervalo dos números que estão à direita do ponto do valor equivalente à assíntota vertical. No caso, quando x for 2, né? Quando x for 2, 2 vezes 6, 12. 12 mais 12, 24. 24 dividido por 4 menos 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Ou seja, quando x for 2, y será menos 12. Quando x for 2, y será menos 12. Eita, número grande. Estará bem aqui. Estará bem aqui o ponto em si, tá bom, pessoal? O ponto que eu tô falando. Continuando. Quando x for 3, ficará o seguinte. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 12, 30. 30 dividido para 4 menos 3 vezes 3, 9. Menos 9 mais 4 dá menos 5. Ou seja, 30 dividido por menos 5.
Tá certo? Tá. Aí continuando, menos 6 é o valor. Seja, quando x for 3, y será menos 6. Tá bem aqui. Bom, espero que tenham notado que basicamente temos a então forma do gráfico. Como eu sei que nós temos a então forma do gráfico? Por causa que é o seguinte, tá aqui explícito, o gráfico vai vir, ele não vai tocar o eixo das coordenadas, ou ele não vai tocar a assíntota horizontal, por causa que nesse caso aqui ela vai ser uma barreira. E vai acontecer o seguinte, ele vai vir aqui, vai passar pelo eixo x no ponto menos 2, vai passar pelo eixo y no ponto 3, ele vai encostar, mas nunca da vida que ele vai ultrapassar essa assíntota horizontal aqui, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim. Já aqui vai ser parte do contrário, ele vai vir aqui, vai vir para cá e vem. Pronto. Aí deixa eu ver o que eu posso dizer. Tem como... Eu até falei no início que a assíntota horizontal pode vir a ser ultrapassada. E como eu sei que ela pode vir a ser ultrapassada? Bom, para saber se ela vai vir a ser ultrapassada, é só igualá-la o numerador da função igual a zero. Ou seja, se eu igualar tudo isso daqui igual a zero, aí no caso vai ficar zero aqui em cima, né? Eu pego e troco aquele lugar, ficando 0 dividido por f de x. Aí eu vou lá e taco pum, pá, pum, e digo que vai dar zero, né? Afinal, se zero tiver no numerador, igual eu mostrei aqui, qualquer número que eu botar embaixo, não importa, vai dar zero no final. Então vai ficar 4 menos 3x igual a zero. Aí o que acontecerá? Acontecerá que eu vou lá e vai acontecer esse mesmo aqui, ó. Esse mesmo aqui, que no caso é por x dá 4 terços. É por x dá 4 terços? É por x dá 4 terços. Aí continuando, x dando 4 terços, significaria que era para passar. Significaria que é para passar, na verdade. Significa que se eu achasse um valor fazendo isso, que na verdade eu achei o valor, né? Nessa continha que eu tô falando mentalmente e oralmente para vocês. Se eu achasse um valor, então significaria que sim, o eixo ou a questão da assíntota horizontal ela vai ser ultrapassada. Bom, eu posso continuar testando valores aqui e vai chegar um momento em que provavelmente essa assíntota horizontal vai ser ultrapassada, porque eu achei um valor. Mas eu não vou fazer isso, pelo contrário, eu vou colocar aqui o gráfico dele, desse daqui, e veremos juntos se ele vai ser ou não ultrapassado, tá certo? Desde já, parei aí. Pronto, pessoal. O que vimos agora foi a questão desse exemplo aqui. Porém, ainda resta o último exemplo. E esse é o do... Como é que se diz? É o do... que a incógnita do maior grau do numerador é maior do que a maior incógnita do maior grau... Meu Deus, isso é como um trava-línguas mesmo, mas tudo bem. O que eu quero dizer é, já falei de um exemplo, já falei de outro. Agora eu vou falar do último exemplo, que é aquele em que o maior grau da incógnita do numerador é maior do que o maior grau
da incógnita do denominador. E nesse caso, vai ter uma assíntota oblíqua. Não vai ser nem assíntota assim, apesar de ter. Não vai ser nem assim. Vai ser assim. Assíntota. Tchum. Aí, continuando. Para esse exemplo, eu vou utilizar outra plataforma. Por causa que assim, aqui já não irá caber mais. Mas espero que vocês me entendam. Então, acompanhem aí. Bom, aqui vamos iniciar vamos continuar o último exemplo que eu estava falando naquela hora. Que no caso é o x menos 9 dividido por x mais 2. É o seguinte, percebam que aqui como é que se diz? O grau da incógnita do numerador é maior que o grau da incógnita do denominador. E isso é importante ter em mente. Por quê? Por causa que com isso, como é que se diz? Teremos em mente que não terá assíntota horizontal. Mas, pelo contrário, na verdade terá assíntota oblíqua, que é aquela de ladozinho. Isso na parábola. Parábola. Isso no gráfico. Continuando. Para acharmos a equação que então descreverá a curva, que é uma curva teoricamente, a assíntota oblíqua, ela é uma curva no gráfico. Aí, para acharmos a equação que melhor representa ela, teremos que fazer uma divisão de longa ou uma divisão sintética, uma sintética divisão dessa função aqui. Fazendo isso, encontraremos essa equação correspondente, claro. Bem como também com ela será possível saber se tem ou não raiz o denominador desse denominador. Saberemos se tem ou não raiz essa função. Mas continuando. Eu vou utilizar aqui a divisão longa por causa que assim eu posso melhor mostrar para vocês como funciona ela, já que ela é uma das mais utilizadas. Vamos lá. Ela é muito semelhante à normal que a gente usa. Vocês lembram, né, como faz uma divisão normal, normalzinha? Digamos, sei lá, 8 dividido para 4. Que número é que multiplicado por 8 vai dar 4? 2. Vou lá, multiplico e subtraio. Se aqui alcançar o zero, é porque achamos, completamos e já temos a raiz e tudo mais. Não é nem raiz que chama, tem um nomezinho para isso daqui, mas eu sei que isso daqui se chama resto. Se o resto for zero, terminamos. Mas Messias, e se o resto não for zero? Aí acrescentamos o valor que está aqui em acréscimo aqui, no caso seja ele positivo ou negativo, e deixamos ele em fração, com ele sendo o numerador e o denominador sendo o dividendo aqui, ó. Mas enfim, isso é só caso aconteça. Vejamos aqui o exemplo da divisão longa. Que número é que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? X ao quadrado menos x ao quadrado. Pronto, cortou. Porém, esse x multiplica o 2 também, ficando assim 2x. Vixe. Tenho? Não tenho. Então acaba por... não, galera. Eu tô cometendo um pequeno erro. É o seguinte. Deixa eu só diminuir aqui. Aqui, na divisão de longa ou na divisão sintética, tanto faz, precisamos seguir uma seguinte regra. Que é o quê? Deixa eu só até corrigir aqui. Que é respeitar a escadinha do grau. Como assim a escadinha do grau? Ou seja, o que vem antes do 4
3. O que vem antes do 3, 2. O que vem antes do 2, 1. O que vem antes do 1, 0. Ou seja, eu não posso desrespeitar essa escadinha. Aqui vocês viram que o grau era 2. 2 do x. O que vem antes do 2? Vem 1. Então, pode até tá escondidinho, mas existe o 0 multiplicado por x a 1. E esse, claro, está sendo subtraído por 9, que está multiplicado por x elevado a 0. Ou seja, aqui existe a escadinha. Essa escadinha é importante por causa que assim fará funcionar tchum, 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 tanto a divisão longa quanto a divisão sintética. Tá certo? Enfim, não esqueçam de fazer essa escadinha aqui, ó. Não importa, vou dar um exemplo aqui. Se tivesse x elevado a 5 e você estivesse dividindo ele aqui, o divisor fosse um polinômio de quinto grau, que no caso é esse aqui, e ele fosse dividido por qualquer divisor aí, outro polinômio, você teria que fazer todos os valores correspondentes. Ah, mas não tem a incógnita x elevado à quarta. Poxa, tem sim, é porque ela está sendo multiplicada por 0. O importante é colocar. Continuando. Aqui, repito, x ao quadrado. No caso, menos x ao quadrado, porque vai ao oposto. Aí cancela com essa. X vezes 2, x, 2x, porém aqui vem menos 2x, né, porque vai ao oposto. Aí vem e subtrai. Agora o 9x vai para baixo. Eu não vou botar o x a 0, tá bom? Porque ele tecnicamente é 1. Aí o que acontece agora? Acontece que número é que eu posso multiplicar 2, ou que número é que eu posso multiplicar x, para que dê o oposto de menos 2, para assim cancelar ele. Simples. 2, né não? É. Não, menos 2. Tenho que multiplicar por menos 2, por causa que assim, quando eu for colocar aqui, vai ser o oposto. Ou seja, menos 2x vai ser mais 2x. Menos 2 vezes 2 vai ser menos 4. Aqui vai mais 4. Enfim, isso é muito bom de se fazer. O que? Cortar. Esse cancela com esse. Já esse, quando juntar com esse, vai dar menos 5. Enfim, eu a partir do momento que eu chegar aqui, eu já tenho noção que eu não vou poder continuar mais, né? Porque é impossível. Então o que eu faço? Eu pego esse resto e o seu respectivo sinal, acrescento aqui e acrescento ele sendo dividido por o valor do dividendo aqui. Acreditem, por incrível que pareça, isso é regra da divisão. Enfim, aqui acabamos de obter o coeficiente da divisão do numerador pelo denominador. E é esse coeficiente que indicará a trajetória do tracejado no gráfico. Ou seja, é ele que vai ditar as regras. Seja para cá, seja para cá, é ele que vai ditar. Enfim, continuemos agora o próximo passo. Assim, eu acabei por fazer, por mostrar para vocês a assíntota oblíqua, mas de cara também temos que já fazer também a assíntota vertical, igual estávamos fazendo naquela hora. Não sei nem porque eu foquei nessa, eu acho que foi mais por prioridade mesmo. Bom, aí, então deixa eu fazer aqui rapidamente a assíntota vertical. A assíntota vertical será o quê? Será o denominador igualado a 0. Ou seja, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Pronto. Ou seja, eu sei que no ponto das abscissas no menos 2 haverá uma barreira, entre aspas, assim, sabe? Enfim, descobrindo isso, vamos descobrir os pontos de interseção x e y. Tais pontos
Se eu quiser, no caso, primeiro descobrir a questão do y, é só eu igualar o x aqui a zero. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 9, menos 9. 0 mais 2, 2. Menos 9 sobre 2. Seja menos 4,5. Continuando. Agora vamos de y. Ou x. Para encontrar x eu só tenho que igualar aqui o f de x a 0. No caso, quando eu igualo ele a 0, todo esse valor aqui eu passo para cá multiplicando, né? Aí vai dar 0. Por quê? Porque todo número vezes 0 é 0. Aí acaba que fica x ao quadrado menos 9 igual a 0. Passa para lá o menos 9, fica 9. Aí fica x ao quadrado igual a 9. Aí passa, se estava antes como potência, agora vai passar como radiciação, ficando o quadrado de 9. Que número é que multiplicado por ele mesmo vai dar 9, 3. Então já sabe que x é igual a 3. Pronto, sabido disso, vamos montar o gráfico. Simbora montar o gráfico. O gráfico vai ser simples, eu acredito em vocês. Prontinho. Deixa eu só botar a setinha aqui para não perder assim. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X. Aqui equivalerá ao... Como é que se diz? A assintoda vertical, que no caso é o menos 2. Ou seja, aqui haverá uma barreira. E também eu sei que a parábola passará no eixo X, no 3. Tá, vou botar o 3 um pouquinho mais para cá. No 3. E no menos 4,5. No caso vai ficar bem aqui. Não, vai ficar bem aqui. Menos 4,5. Pronto. Deixa eu fazer uma bolinha. Pronto. Basicamente eu sei que eu não vou nem precisar muito fazer... Como é o nome? Esqueci o nome, meu irmão. Rapaz, esqueci o nome. Fazer o tracejado, que eu sei que possivelmente, ó, ele vai vir aqui. Numa linha torta assim. Possivelmente. Mas, por via da dúvida, vamos fazer. Primeiramente, eu já sei que vai existir desse lado de cá, porque existe ans de um lado e de outro do muro, que é de Berlim, e vai existir desse lado de cá. Existe o que, Messias? Pontos, é o que eu me refiro. Então vamos testar. Eu vou testar, vou usar a cor verde como teste. Lembrando que o que vai ditar como será o nosso tracejado será a fórmula que aqui descobrimos aqui em cima, que é essa daqui, ó. X menos 2 menos 5x mais 2. Pronto. Vamos agora substituir por possíveis valores, por valores imaginários, ou por valores de teste, melhor dizendo. Eu vou botar menos 3 e 5 como valores de x para saber quais serão os valores correspondentes no eixo y. Deixa eu botar aqui. Quando x for menos 3, vai dar menos 3. Aí menos 2, menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5 dividido por x a 2. Aí aqui eu faço um breve MMC. Como assim? Assim, ó. Pego esse, multiplico por esse. Aí fica 5 multiplicado por x mais 2. Aí pego o valor que está aqui embaixo também do 5, que no caso é 1, e multiplico por esse daqui, que no caso vai dar 5.
Aí, como é que se diz? Sim, vai dar sim, menos 5, continua ele mesmo. E o valor que vai estar como denominador é o próprio x mais 2. Hoje, por que eu botei x mais 2, meu Deus? Mesmo sabendo que literalmente eu estou substituindo x, né? Não. Rapaz, vou dizer um negócio, viu? Cabeça de gente. Aqui é menos 3, tá, galerinha? Pronto. Menos 3 mais 2 menos 1. Ou seja, aqui em verdade vai ser o equivalente a 5 menos 5 menos 1. Menos 5 por menos 1 é 5. Menos 5 mais 5 é 0. Ou seja, quando o valor for 3, ou quando x for 3, o y vai ser 0. Ou então o correspondente vai ser 0. Eita, tá bem aqui. Sério isso? Será? Tá certo? O pior que tá. Enfim. Vou testar outros valores agora. Testar o 5, né? Que eu disse que ia testar. 5 menos 2, 3. Aí 3 menos 5 dividido por 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Aí fica 3 menos 5 sobre 7. Aí faz a mesma questão da borboleta lá. 3 vezes 7 é 21. 21 menos 5 sobre 7. 21 menos 5 é 16. 16 sobre 7. Essa é a resposta. Ou seja, quando x for 5, y será 16 sobre 7. Que multiplicando, acredito que vai dar 2, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 16 dividido por 7. 2, alguma coisa. Seja mais ou menos bem aqui. Supondo que aqui seja 2. Pronto. Tá. Já estamos conseguindo enxergar como tá ficando. Porém, eu não consegui enxergar ainda como ela vai ficar desse lado aqui. Então eu vou testar outros valores. Vou testar um menos 5 agora. Deixa eu ver aqui. É porque eu presumo que vai vir a ter de ambos lados do muro, né? Do muro aqui vermelhinho. Mas não consegui enxergar ainda. Então deixa eu ver. Menos 5, menos 2. Menos 5 dividido por menos 5 mais 2. Vamos lá. Aqui vai dar menos 7. Menos. Aí deixa eu ver. Menos 3 dividido por menos 5. Ou menos 5 dividido por menos 3, que aqui vai dar menos 3. Aí menos cancela com menos. Ou seja, vai ser no final mais 5 terços. Não misturem com isso daqui, tá? Já passou. Então vamos ver quanto vai dar. Menos 7 vezes 3. Menos 21. Menos 21 mais 5. Novamente, menos 16. Menos 16 sobre 3. Menos 16 sobre 3. Deixa eu ver aqui quanto é 16 para 3. É o equivalente a 5, no caso, menos 5,333. Agora sim. Agora deu para entender. Eita. Deixa eu só botar de novo aqui a cor. Pronto.
botar bem aqui. O ponto vai ficar mais ou menos bem aqui. Pronto. Já temos um dos pontos. Vou caçar meio de caçar outro. Vou utilizar o menos 6. Não se preocupem, agora eu vou utilizar basicamente mais minha mente mesmo, que assim já conseguiremos melhor identificar como ficará o gráfico. Menos 6, menos 2, menos 8. Menos 8, menos 5, dividido por aí. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 5 dividido para menos 4 vai dar positivo, ou seja, vai ficar menos 8 mais 5 quartos. 4 vezes 8 vai dar 32. 32 no caso negativo, obviamente. E 32 mais 5, que no caso vai dar menos 27. É menos 27? É. Menos 27 sobre 4. Menos 27 sobre 4. Eu acho que... Não, é 28 que é divisível por 4. Menos 27 sobre 4 vai dar menos 60, menos 6,75. No caso vai estar bem aqui. Ou seja, basicamente, pelo que eu estou vendo, enquanto eu vou agora desenhar na minha suposição como isso irá ficar. Basicamente, pelo que eu estou enxergando, vai ficar da seguinte forma. Esse vai vir pra cá, assim, e esse vai vir pra cá, assim. Nossa, era importante eu ter igualado isso a 0 para saber onde é que iria passar. Deixa eu ver aqui. 0, 0 menos 2, menos 2. 5 dividido por menos 5 no caso. Dividido por 0 mais 2, 2. Menos 5 dividido por 2. No caso, vai ser a mesma coisa que dizer menos 2,5. Menos 2 menos 2,5 é o equivalente a menos 4,5. Tá certo. Certo. Então, ok, né? Então eu acredito que vai seguir essa trajetória aqui também. E assim ficará mais ou menos o gráfico. Veremos aqui no GeoGebra. Matar logo a curiosidade. Deixa eu desativar isso daqui para não confundir. E vamos lá escrever a então equação que acabamos de fazer. Ela é y igual a aí x ao quadrado. Opa, escrevi aqui algo. Pronto. X ao quadrado é menos 9. Isso, claro, dividido por x mais 2. Pronto. Vamos ver. Notem o seguinte, que ele não pode encostar no 2, ó. Vejam aqui o eixo 2, o menos 2 no caso. Ele não encosta no menos 2. E, como mostrou bem ali, o ponto em que ele intersecta o eixo y é no 4,5 mesmo. Entende? Entendido? Entendido? Ah, porra. Naquela hora que deu a raiz quadrada de 3 e que eu botei 3, eu só botei o positivo, não foi? Mas não, a raiz pode também ser, como é que se diz? As raízes de um número quadrado
ela tanto é positiva quanto negativa, ou seja, a raiz de 9 é mais ou menos 9. Ou mais ou menos 3, perdão. E percebam o seguinte, essa questão da inclinação que eu então falei lá no sentido, como é que se diz? Deixa eu ver se aqui tem a opção. Tem. Eu vou botar a opção de caneta. Aquilo que eu falei no sentido da assíntota. Ó. Ó, coisa ridícula. Por que não tá conseguindo desenhar? Ah, agora tá. Eita, meu Deus do céu. Aqui, ó. Assíntota. Aqui, ó. Assíntota é mais ou menos assim. Como vocês podem perceber. Ela é uma linha torta até. E que sim, como eu bem disse, é dividida na questão do muro de Berlim. Ou seja, antes do muro e depois do muro. À direita e à esquerda do muro. Desde já, obrigado por assistirem.